Que erros, então, que você está cometendo no seu dia a dia que pioram a candidíase? O primeiro deles é a monotonia alimentar. Mas, Roberta, o que é isso, monotonia alimentar? É o famoso comer sempre as mesmas coisas. Por quê, gente? Por que a monotonia alimentar, esse comer sempre as mesmas coisas, vai piorar a candidíase? Porque a variedade de alimentos, ela reflete numa variedade de nutrientes. E cada tipo de bactéria necessita de nutrientes diferentes. Então, quando você está comendo sempre as mesmas coisas, está sempre com os mesmos alimentos ali entrando no seu corpo, sempre as mesmas bactérias que vão estar se alimentando mais. Você acha que só você tem seus alimentos favoritos? As bactérias também têm. Então, grupos diferentes de bactérias necessitam de alimentos diferentes para se fortalecer, para se alimentar de forma mais adequada. Então, se você está dando sempre o mesmo tipo de coisa, sem uma variedade adequada, diminui a variedade das bactérias boas que estão no seu intestino. E o que acontece quando diminui a variedade das bactérias boas no intestino? Desbiose. Vai aumentar esse desequilíbrio da microbiota. Você já está com a microbiota desequilibrada, senão você não está com candidíase. Quem está com a microbiota em equilíbrio, que está com o intestino todo legal, tudo certinho, todo equilibrado, funcionando, que é uma beleza, o fungo não consegue crescer demais. E você que por um acaso está aí pensando, Roberta, mas a candidíase é lá na região íntima, o que isso tem a ver com o intestino? Tem tudo a ver, eu já fiz uma live falando sobre isso, tá? Essa semana ainda, segunda-feira, tá disponível, vocês podem assistir-la no YouTube, tá certo? Então, o que tem a ver candidíase, que está lá na região íntima, com o intestino? Tudo a ver, porque antes de você ter essa alteração vaginal, esses fungos crescendo no canal vaginal, olha, já cresceu fungo demais lá no seu intestino. O intestino está lotado de fungo. Começa lá, os fungos crescem primeiro lá, e depois que você vai começar a ter esses sintomas vaginais. Então, se você está com sintomas vaginais da candidíase, com toda certeza você está com uma bela de uma desbiose que começou lá no seu intestino, tá certo? O intestino desequilibrado, ele reflete no desequilíbrio de todas as microbiotas do nosso organismo. Reflete aí no desequilíbrio também, né, de todas as mucosas do nosso organismo. Então, a mucosa oral vai estar desequilibrada, a mucosa nasal vai estar desequilibrada, a mucosa vaginal vai estar desequilibrada, a mucosa da pele, né? Não a mucosa, né? A pele não é uma mucosa, mas a microbiota da pele também vai estar desequilibrada, tá? Então, esse desequilíbrio no intestino reflete no seu corpo inteiro. Então, gente, essa é a primeira coisa relacionada à monotonia alimentar. Então, comer sempre os mesmos alimentos vai alimentar sempre os mesmos grupos de bactérias. Com isso, vai reduzir a variedade de bactérias e isso vai refletir num aumento desse desequilíbrio da microbiota. Então, vai piorar essa desbiose. Quanto mais a desbiose vai piorando, vai aumentando, mais fácil para os fungos continuarem crescendo cada vez mais e piorando a candidíase. Uma outra coisa também que acontece quando você está com essa monotonia alimentar, está comendo sempre as mesmas coisas, aumenta muito a chance de sensibilização do seu organismo, né, de uma hipersensibilização, e o desenvolvimento de alergias. Então, você pode começar a desenvolver uma hipersensibilidade a algum tipo de alimento pela exposição tão contínua, sempre a esse mesmo tipo. Então, em algum momento, é como se fosse um copo de água que em algum momento transborda. Então, você come um pouco de um alimento hoje, mais amanhã, e mais amanhã, e mais amanhã, e vai, todo dia, todo dia, todo dia. Em algum momento, e vai sensibilizando. Em algum momento, transborda. Roberta, mas só se comer sempre, não vai acumulando? É o seguinte, você come, se o seu organismo dá uma sensibilizada com algum tipo de alimento, por exemplo, você come aquele alimento, sensibilizou um pouquinho, você ficou alguns dias sem comer ele, vai dando uma desensibilizada, né? Seu corpo vai acalmando de novo. Aí uma outra vez que você come de novo, aumenta um pouquinho também,
mas seu corpo acalma novamente, seu sistema imune vai dando uma acalmada depois de um primeiro estímulo. Mas se você vai estimulando continuamente, não dá tempo desse estímulo acalmar, por assim dizer, né? Então, isso vai só aumentando até um momento em que explode uma reação alérgica mais forte, tá? E você descobre aí, às vezes, algum tipo de uma sensibilidade alimentar ou até mesmo uma alergia, tá certo? Então, essa monotonia alimentar, ela vai contribuir dessas duas formas para piorar. E claro, né, se você tá com o organismo mais sensibilizado, independente se é por causa de um alimento, se é por causa da toxina do fungo, qualquer tipo de hipersensibilidade, de hiperativação da sua imunidade, vai desregular a imunidade. Com isso, aumenta, né, os processos inflamatórios, né? Eu queria achar uma outra palavra que não fosse tão técnica, mas vai aumentar as citocinas inflamatórias, né, as substâncias pró-inflamatórias circulantes no seu corpo, porque elas são necessárias quando acontece essa resposta imune para o seu corpo lidar com alguma coisa que está sensibilizando, tá certo? Então, com isso, sua imunidade vai se desregulando, e com a imunidade desregulada fica muito mais fácil para os fungos crescerem também. Né, sem contar vários outros sintomas que vão acontecendo por essa inflamação em si, que vai deixando o seu corpo cada vez mais favorável para os fungos crescerem e a candidíase piorar cada vez mais. Mas ainda, gente, né, mais do que isso estou falando aqui para vocês, mais do que essa monotonia alimentar de comer sempre as mesmas coisas, isso eu estou falando que serve para qualquer tipo de alimento, mesmo alimentos saudáveis, tá? Mesmo alimentos saudáveis, se você está nessa repetição continuamente, sempre dos mesmos alimentos, vai acontecer isso também. Você também vai estar alimentando os mesmos tipos de bactérias. Você também vai estar contribuindo para uma desbiose. Mas, pior ainda, é quando esses alimentos são pobres em nutrientes. Então, além de não estar entregando nutrientes para o seu corpo, você ainda está contribuindo com a candidíase pela repetição de alimento que vai alimentando o fungo, pela repetição de um alimento que vai sensibilizar o seu organismo, que não vai entregar nutrientes para o seu corpo se recuperar e fazer tudo o que ele está precisando nesse momento para conseguir acabar com a candidíase. Por exemplo, pão. Você come pão lá todo dia, come pão no café da manhã, come pão no lanche. Aí, no lanche da manhã, no lanche da tarde, você come pão. Aí, na hora de jantar, não quero jantar, hoje não estou com muita fome, vou comer um sanduíche. Aí você come mais pão. E vai. E os nutrientes? Sem contar outras coisas, tá, gente? Sem contar do que é feito esse pão, né? Geralmente é um pão de trigo, cheio de glúten, com carboidratos refinados ali, muitos açúcares que vão alimentar o fungo. O glúten vai sensibilizar o seu organismo. Então, tem várias outras coisas além dessa monotonia alimentar, né? Dessas questões que eu falei para vocês de estar sempre entregando o mesmo alimento para o seu corpo, tá certo, gente? Então, mesmo alimentos saudáveis, eles vão entrar nessa categoria aí de piorar a candidíase se continuar nessa monotonia alimentar. Seu corpo precisa de variedade, tá certo? Variedade para manter a microbiota saudável, equilibrada, tá?